Você acha que a propriedade privada ainda existe na região geográfica que estatistas chamam de Brasil? O governo acaba de sancionar uma lei que permite fechar empresas administrativamente. Prepare-se, pois a perseguição fiscal foi institucionalizada. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Altieres, o último herói da Terra, revisado e narrado por Gordinho Caipira. No dia 9 de janeiro de 2026, a liberdade econômica sofreu um golpe devastador naquela região da América do Sul dominada por Brasília. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar número 225 de 2026. A medida foi vendida pela imprensa tradicional e pelos burocratas como um código de defesa do contribuinte. Contudo, uma análise atenta ao texto final e dos vetos presidenciais revela uma realidade oposta. Trata-se, na verdade, de um mecanismo sofisticado de controle estatal que inverte a lógica do direito e coloca o setor produtivo de joelhos. A nova legislação institui a figura do chamado devedor contumaz. Sob o pretexto de combater fraudes e proteger a concorrência leal, o Estado criou uma arma de destruição em massa de CNPJs. A lei define critérios para enquadrar empresários nessa categoria, como possuir débitos acima de 15 milhões de reais. O problema central reside na subjetividade e nos poderes concedidos aos auditores fiscais. A partir de agora, a administração tributária possui o poder de decretar a inaptidão de um CNPJ. Isso significa que um burocrata, sem a necessidade de uma decisão judicial transitada em julgado, pode simplesmente desligar uma empresa. A inaptidão do cadastro fiscal impede a emissão de notas, bloqueia contas bancárias e proíbe a compra de insumos. É a pena de morte empresarial aplicada de forma sumária. O devido processo legal, garantia fundamental de qualquer civilização que se preze, foi substituído pelo processo administrativo. Nele, o fiscal é, ao mesmo tempo, o acusador, o investigador e o juiz. O cenário torna-se ainda mais sombrio quando analisamos os vetos aplicados pela presidência. O projeto original, tramitado no Congresso, previa algumas contrapartidas para suavizar o tamanho do roubo. Havia promessa de que os bons pagadores teriam facilidades para se regularizar. No entanto, a caneta presidencial eliminou essas garantias no último momento. O governo vetou o artigo 8º, que permitia a substituição de depósitos judiciais em dinheiro por seguro-garantia. Essa decisão ignora a realidade econômica de um mercado asfixiado por juros básicos de 15% ao ano. Ao impedir o uso do seguro-garantia, o Estado obriga o empreendedor a imobilizar seu capital de giro em contas judiciais. O dinheiro que deveria ser usado para investir, contratar ou comprar máquinas fica parado, corroído pela inflação, apenas para garantir a pretensão de cobrança do governo. É uma drenagem de liquidez que visa única e exclusivamente alimentar o caixa do Tesouro Nacional. O veto ao parcelamento de 120 meses também revela a verdadeira face da administração pública. O governo alegou risco fiscal para negar prazos mais longos de pagamento aos empresários em dificuldade. A mensagem é clara: a sobrevivência da máquina pública está acima da sobrevivência dos agentes produtivos. Não importa se a empresa vai falir, desde que o imposto seja recolhido imediatamente. A criação do cadastro de devedores contumazes serve a um propósito maior do que o simples roubo, ou imposto se preferir. Ele prepara um terreno para a implementação total da reforma tributária e do famigerado Split Payment, que entra em fase de testes nesse ano de 2026. O objetivo é criar um sistema onde a sonegação ou o planejamento tributário se tornem tecnologicamente impossíveis. O Estado quer garantir sua fatia na transação bancária antes mesmo que o empresário receba o valor da venda. Para que esse sistema de controle total funcione, é preciso eliminar os dissidentes. A figura do devedor contumaz permite expurgar do mercado qualquer um que ouse resistir ou que simplesmente não consiga acompanhar a voracidade fiscal. A legislação cria uma reserva de mercado para grandes corporações amigas do rei. Estas possuem departamentos jurídicos gigantescos e acesso facilitado aos gabinetes de Brasília. O pequeno e o médio empresário, sufocados pela burocracia e sem capital político, são varridos do mapa. O método usado pelo governo para enfiar isso goela abaixo é a clássica divisão de classes. O governo joga empresários uns contra os outros, rotulando os inadimplentes como sabotadores da concorrência. É uma tática vil para legitimar o aumento do poder punitivo. O verdadeiro sabotador da economia não é um comerciante que atrasa a guia do imposto para pagar a folha de salários. O sabotador é o sistema que cobra uma das maiores cargas tributárias do mundo e entrega serviços de péssima qualidade. Do ponto de vista da ética libertária, a própria premissa da lei é inválida. Imposto é, por definição, uma transferência forçada de riqueza. Não há contrato voluntário entre o pagador de impostos e o Estado. Portanto, tratar a inadimplência tributária como um crime contra a sociedade é uma inversão de valores.
O empreendedor que retém o fruto do seu próprio trabalho está, na verdade, exercendo o direito natural de propriedade. Aquele que toma esse fruto à força é quem age de forma agressiva. A institucionalização da perseguição fiscal, através da Lei Complementar 225, demonstra que o Estado brasileiro abandonou qualquer pretensão de justiça. O foco agora é puramente a extração de recursos a qualquer custo. A máquina pública tornou-se um organismo autônomo, cujo único objetivo é crescer e se alimentar da energia vital da sociedade produtiva. As garantias constitucionais são apenas obstáculos burocráticos que podem ser removidos com uma canetada ou veto. A consequência prática dessa nova legislação será o aumento da informalidade. Diante da impossibilidade de operar dentro da lei sem ir à falência, muitos empreendedores buscarão refúgio fora do sistema. A economia formal, superregulada e vigiada, tornar-se-á um ambiente estéril, habitado apenas por zumbis corporativos e empresas estatais. A inovação e a verdadeira geração de riqueza migrarão para as sombras, longe dos olhos dos fiscais e das garras da Receita. A morte civil, decretada pela inaptidão do CNPJ, empurrará milhares de brasileiros para o agorismo. O uso de moedas descentralizadas, o comércio ponto a ponto e as redes de confiança substituirão as transações bancárias tradicionais. Quanto mais o Estado aperta o cerco, mais ele incentiva a secessão individual e econômica. A lei que visava aumentar a arrecadação pode acabar acelerando o colapso do sistema que tenta proteger. É importante notar o momento em que isso ocorre. Estamos em janeiro de 2026, um ano eleitoral e de testes para um novo sistema tributário. A popularidade do governo é sustentada por narrativas, enquanto os indicadores reais mostram juros altos e inflação persistente. O endurecimento da fiscalização é um ato de desespero de um governo que gastou demais e agora precisa raspar o tacho. Eles não cortam gastos, eles cortam a sua liberdade. A figura do, entre aspas, contribuinte está sendo substituída pela do súdito. O Código de Defesa do Contribuinte, após os vetos, transformou-se em um código de ataque do fisco. A mensagem deixada por Lula e sua equipe econômica é inequívoca. A propriedade privada é uma concessão do Estado, revogável a qualquer momento se você não pagar o aluguel cobrado pelos burocratas. Para o libertário, a lição é clara. Não há reforma possível dentro desse sistema. A voracidade estatal não tem limites e não respeita leis, constituições ou acordos. A única defesa contra essa agressão institucionalizada é a proteção do patrimônio fora do alcance do Estado e a busca por autonomia. Não espere benevolência de quem vive do seu suor. A Lei Complementar 225 não é o fim, é apenas o começo de uma nova era de tecnocracia fiscal autoritária. O empreendedor brasileiro agora vive sob a mira de uma arma carregada. A qualquer momento, um erro de interpretação, uma divergência contábil ou uma crise de fluxo de caixa pode ser o gatilho para o fim do seu negócio. A segurança jurídica tornou-se uma lenda urbana. O que resta é a certeza de coerção e a necessidade urgente de reagir, não politicamente, mas economicamente, retirando o sustento da besta. Enquanto a sociedade civil não compreender que imposto é roubo e que o Estado é uma gangue estacionária, leis como essa continuarão sendo aprovadas. Eles continuarão inventando nomes bonitos para práticas nefastas. Chamarão de justiça fiscal o que é saque, chamarão de defesa do contribuinte o que é ataque à propriedade, e chamarão de democracia o que é na verdade uma ditadura da burocracia. Proteja-se. Estude sobre soberania individual, criptografia e internacionalização. O cerco se fechou e a caça aos produtivos está oficialmente aberta nessa região. A inaptidão do seu CNPJ é apenas o primeiro passo para a inaptidão da sua liberdade. Não seja a próxima vítima desse sistema insaciável. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!